Quantos creem que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas essa noite? Amém? Eu queria chamar aqui o pastor Heiler. Gente, eu quero muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A todos os que ajudaram, a todos que se dispuseram a vir aqui no nosso primeiro encontro Legacy. E eu quero agradecer de coração ao Coração de Servo, ao Éder e a toda a família do Coração de Servo, que são amigos nossos assim de longa data, vai uns 10 anos. E a gente sabe do coração deles em Deus, a gente sabe do que eles carregam, né? E eu fico muito grata de ter vocês aqui essa noite. Muito grata da gente caminhar junto, da gente ter essa aliança no Senhor. E está aqui o pastor Heiler. Ele é da CIA, o pastor Tiago, quem conhece? E ele é o mais jovem pastor de lá, né, Heiler? É casado com a Joyce. Tem uma princesa e um príncipe, né? E ele é um homem de Deus que traz uma palavra. Eu queria dizer que ele compartilhou já um e-book acerca dessa pregação que ele vai fazer hoje. E a gente compartilhou no grupo da igreja, amém? Quantos viram lá? Se você recebeu e você conhece alguém que não está no grupo da igreja, encaminhe para essa pessoa, ok? Foi um trabalho super interessante e da parte de Deus que o Heiler preparou para nós essa noite, amém? Então eu queria que vocês recebessem o pastor Heiler com muita alegria, mas com muita alegria mesmo. Calorosamente, porque eu sei que o Senhor vai usar muito ele essa noite. Amém, Heiler? Fica à vontade, irmão. A casa é sua. Paz do Senhor. Bom, é uma honra e é uma grande satisfação estar com vocês essa noite. Eu sou muito, muito fã dessa casa. Eu sou muito fã do que o pastor Eric carrega, do que o Arruda carrega. Sabe, eu acredito mesmo que vocês fazem diferença nesse lugar. Amém? Sabe, igual ela falou, eu mandei ali um e-book para vocês, tá? Para vocês compartilharem, dar uma lida. Porque eu acredito que eu escrevo melhor do que eu prego, sabe? Então, eu acredito que é melhor para você ruminar nessa palavra depois, até porque é muito comum que logo depois de uma noite tão poderosa como essa, já no dia de amanhã ou depois de amanhã, as pessoas se esqueçam do que foi pregado. E acaba que a palavra é o momento mais importante do culto, não necessariamente porque os pastores ou nós estamos fazendo, mas é porque é nessa parte onde o Espírito Santo pega o seu coração, já trabalhado, já amaciado pelo louvor, pela adoração, e começa a plantar sementes aí. Não é à toa que Jesus, ao falar das suas parábolas, ele começa falando sobre um semeador que saiu a semear. E algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram entre espinhos, outras caíram entre as pedras. E sabe, a que perseverou foi aquela que caiu em uma boa terra. Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor para que Ele preparasse terreno no seu coração para receber aquilo que Ele tem para falar para você. Não aquilo que o Heiler falou para você, não aquilo que os pastores, o coração do servo, não. Eu quero saber o que Deus, o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Oh Deus, vem Senhor essa noite. Oh Senhor Jesus, pega-nos Deus, em uma condição Deus diferente. Trabalha, Senhor, começa, Senhor, a escavar, Senhor, esse terreno, Deus. Tudo aquilo que a gente pensou enterrar para esconder de Ti, Deus, vai trazendo à tona nesse momento, Pai. Vai trazendo à tona no nosso coração. Comece a orar, igreja, comece a orar. Espírito Santo, vai, Senhor, vai revirando essa terra. Vai trabalhando, Senhor, o meu coração. Oh, Deus, porque aquilo que precisa crescer, Deus, precisa ser colocado lá no fundo, lá dentro, Senhor, dos nossos corações. Vem, Espírito Santo, vem, Deus, e toma essa atmosfera, Deus. Toma essa atmosfera, Deus, e nos coloque prontos para receber a sua mensagem. E não permita, Deus, que nada, Senhor, venha afastar, Deus, sabe, do nosso coração aquilo que o Senhor quer dizer, Deus. Que não sejam as aves, que não seja, Senhor, o calor, que não seja, Senhor, o sufoco, Pai, que não seja, assim, as pedras, mas que seja somente o seu amor. Sendo regando essas palavras, Deus, no nosso coração. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Se você não conseguiu ter acesso, não tem problema, nós só usaremos a Bíblia. Amém? Eu estava durante o louvor e Deus me deu uma palavra muito forte ali. Eu parei de tocar e fui dar uma olhada na Bíblia. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 102. Salmo capítulo 102.
lá para os versos 11 e 12, onde a palavra diz: os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a sua memória de geração em geração. Eu amo esse salmo. Para minha meditação pessoal, eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de todo o livro de Salmos. É um livro que fala muito comigo, porque eu me identifico bastante com as angústias dos escritores, especialmente de Davi. A gente percebe que existe toda uma bagagem histórica em 1 Samuel, 2 Samuel, sabe? Que fala bastante sobre a vida e a história de Davi. Você percebe que ele matou gigantes, que ele lutou guerras, que ele fez coisas incríveis. Mas é nos Salmos que eu o conheço como pessoa, sabe? Me chama muito a atenção que em determinado momento as mulheres cantavam sobre Davi e falavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Davi, quando ele escrevia, ele falava: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso fala de uma pessoa que ele recebe a adoração do seu povo, mas ele não usa isso para se ensoberbecer, mas ele faz disso referência para adorar a Deus. E eu amo bastante, especialmente quando ele escreve aqui isso: a sua memória de geração em geração. Às vezes, talvez no nosso idioma, não sei se a sua versão da Bíblia é melhor do que a minha, mas o que ele está falando aqui tem a ver com a memória nossa, sabe? Tipo assim, quando fala assim, a sua memória, fala aquilo que lembramos a respeito de Deus dura de geração em geração. E por que eu falo isso? Porque casas como a Jesus, casas como a Sia Church, casas como a IR, são para essa cidade uma referência. São para essa cidade, sabe, assim, um farol, uma luz no meio da escuridão, trazendo novidade de vida. Sabe, são uma luz mesmo, trazendo um novo conceito do ser igreja, do ser cristão, do ser homem, do ser mulher, do ser família. As pessoas nos olham, as pessoas nos assistem. E sabe, por muito tempo isso não foi assim. Até porque nós somos uma novidade comparado com o que havia de igreja anteriormente. E o padrão de igreja lá pelos anos 2010, 2000, 1990 é diferente daquilo que nós estamos experimentando hoje. Eu sou o pastor mais jovem da minha igreja, eu tenho 30 anos, e eu percebi essa transição acontecendo. Na verdade, eu vivi ela. Os cultos que eu e o Arruda vivemos, os cultos que eu e o Éder vivemos, são um pouco diferentes daquilo que a gente experimentou agora. Não é ruim, não é pior, é diferente. E Deus, Ele falava com a geração anterior de uma forma diferente, sabe? E o problema é quando nós não conseguimos conectar aquilo que Deus falava com aquilo que Ele está falando agora. E a gente acredita que aquilo que se vivia há muito tempo atrás não é útil para nós hoje. E na verdade é. Sabe? E na verdade é. E talvez muito daquilo que sobre nós pesa, muito do que aquilo sobre nós rouba credibilidade, tem a ver com nós não nos estabelecermos por cima de fundamentos espirituais e bíblicos que traz credibilidade para aquilo que falamos, para aquilo que pregamos e para aquilo que somos como igreja. Vocês estão me entendendo? Sabe, eu refleti sobre esse tema aqui, ó, que vocês publicaram. Legacy. Significa legado em inglês. E eu estava procurando alguma coisa para falar a respeito disso. E percebi que a Bíblia não menciona em nenhuma vez a palavra legado. Sabia? A Bíblia não tem essa palavra. Essa palavra ela não pertence ao grego, não pertence ao hebraico, ao aramaico, que são idiomas bíblicos, e ela pertence ao latim, e mesmo que o latim esteja na Bíblia, é usado muito pouco. Pouquíssimas são as referências de latim na Bíblia e no Novo Testamento. E eu parei para pensar, o que é legado então? Se não é uma mensagem bíblica, se não pertence àquela cultura. Acontece que o fato da Bíblia não mencionar a palavra legado, não significa que ela não fale a respeito. Na verdade, a Bíblia inteira fala sobre legados. A Bíblia inteira fala sobre isso.
Só que uma vez que não existe uma palavra específica, sabe, para denominar esse sentimento, normalmente aquilo que nós entendemos por legado na Bíblia se encontra como uma expressão, uma frase completa. Acontece, por exemplo, quando nós falamos em português a palavra saudade. Você sabia que só o idioma português tem a palavra saudade? Nenhum outro idioma tem essa palavra, ou pelo menos uma palavra que resume tão bem o sentimento que é você sentir falta de alguém. E por isso que quando você fala em inglês, você fala assim, I miss you. Ou seja, eu sinto a sua falta. Então essa expressão inteira substitui uma palavra que tem no nosso idioma. Então você tem que começar a olhar para a Bíblia e perceber quais são as expressões inteiras que mencionam a palavra legado. Quais são as expressões bíblicas que falam a respeito dessa conectividade intergeracional? Eu sempre me surpreendo que a forma que Deus escolhe para se apresentar ao mundo é como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sabe, você percebe a presença de Deus, a sua onipresença em todos os tempos. Em todo momento da história você vê Deus interferindo. Ele poderia ter feito só com Abraão e ter acabado ali. Ele poderia ter vivido uma história extraordinária ali, levantando Abraão como um homem de Deus, e ele fez isso, mas ele continuou isso. E ele continuou no seu filho, e o seu filho continuou no seu filho. Depois vieram os patriarcas, e toda a narrativa bíblica que você conhece é Deus, na verdade, articulando, sabe, os seus valores, os seus preceitos por meio da história. A história começa a pregar Deus como um Deus que é grande demais e não é suficiente para caber em uma pessoa. Não é suficiente para caber em uma geração. Ele precisa transbordar para outra, transbordar para outra. E nós falimos como igreja quando nós não conseguimos nos conectar. Porque talvez hoje você se ache super legal e descolado, mas haverá um problema se você não conseguir passar isso para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Futuramente você vai casar, você vai ter filhos, eu não sei quantos aqui são mais velhos, eles já vivem isso, mas a falência do evangelho começa quando você não consegue conectar aquilo que Deus fala para você hoje ao futuro dessas pessoas. E o evangelho, ele se trata dessa preocupação. Se trata dessa preocupação, sabe? Conectar gerações, conectar corações. A gente que promove esse tipo de atmosfera e ambientes espirituais por várias igrejas, é muito comum perceber, quem está aqui em cima percebe com muita facilidade, pessoas que estão se envolvendo e pessoas que estão assistindo a outra pessoa se envolver. É muito comum você perceber pessoas que realmente estão entregues àquilo que o altar está propondo, que levantam suas mãos, que cantam, que adoram e se sentem satisfeitas com isso, mas existem pessoas que se sentam, que pegam o celular, que vão lá para fora, que vão conversar, que vão beber água e cara, infelizmente você está perdendo. Talvez você fale, hoje não foi a música que eu conheço. Hoje não é um pregador que eu gosto. Eu achei cansativo, o barulho. Não importa a circunstância. Importa a certeza do seu chamado. As circunstâncias não ditam quem você é. A certeza do seu chamado, sim, isso diz muito ao seu respeito. E quando você tem convicção mesmo, sabe, daquilo que você carrega, você não desrespeita o que você carrega. Sabe, você não desrespeita o que essa casa carrega. Você não desrespeita, sabe, você não trai o movimento. Você se entrega, você patrocina, sabe, você financia. Você se doa, você faz, você age. Porque sabe, aquela consciência de que o amanhã depende muito da sua intensidade hoje. O dia de amanhã depende do nível da sua intensidade. No ano passado, Deus me deu uma reflexão, eu fiquei pensando sobre isso. Que fala assim: bons pais não são bons pais quando geram bons filhos. Bons pais se tornam bons pais quando eles geram bons pais. E talvez você não percebe, por exemplo, que
o evangelho do futuro depende disso. Você já parou para pensar que no futuro vocês que serão os pastores dessa igreja? Já pararam para pensar que, sei lá, eu morro de Covid, o Arruda morra atropelado, ou aconteça alguma coisa, uma conferência de pastores e cai um avião assim e mata todo mundo. O futuro do evangelho depende de você. Já parou para pensar nisso? Eu me lembro um dia que eu estava lá na igreja pentecostal Evangelho de Salvação, que era a igreja onde eu e o Éder fazia parte há muito tempo. Nós éramos adolescentes. E o Éder virou para mim e falou: Riley, você já parou para pensar que um dia nós seremos os pastores dessa igreja no futuro? E eu falei: meu Deus, eu não sabia. Na verdade, o sonho da minha vida era tocar violão na igreja. E eu estava resolvido demais. Como era legal. Você só precisava tirar as músicas. E acredite, música evangélica não é difícil. Tem 3, 4 notas. Agora que está complicando um pouco mais a coisa. Então assim, quando eu estava no altar, ministrando, e a presença de Deus vinha, eu estava realizado. Mas não é isso, ou não é só isso que o Espírito Santo quer de nós. Não é só isso que o Espírito Santo quer de você. Não é só isso que Jesus quer de você. Nós precisamos realmente estar conectados e conscientes que na verdade existe um passado atrás de nós. A gente não apareceu do nada, ninguém caiu aqui de paraquedas. E existe um futuro adiante de você. Então você está numa entre-safra. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está bebendo. E ter muito cuidado com aquilo que você está fermentando. Porque alguém vai beber daquilo que você está gerando hoje. E a pergunta às vezes é, tipo, o que você está fazendo com a sua vida espiritual? Será que ela está realmente condizente com aquilo que você quer que absorvam? Será que os valores, os princípios, a moral que você carrega faz parte daquilo que você quer assistir no futuro? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos irá se esfriar. E essa geração que terá o amor de quase todos esfriado, se esfriou por causa de uma geração que falhou em transmitir o calor do passado a essa geração presente. Sabe, me chama muito a atenção perceber como homens e mulheres de Deus levantaram legados maravilhosos pelo Brasil. Eu fui parido por meio desse tipo de avivamento, por esse tipo de palavra que há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, estava tocando no meu coração, estava queimando, sabe? Quem aqui já ouviu falar de Leonard Ravenhill? Quem aqui já ouviu falar de Gregory McNutt? Sabe? Homens de Deus que vieram para o Brasil trazendo algo novo, algo tão puro, tão incrível. Eles eram criticados à luz do seu tempo. Criticados, mas produziram algo poderoso. Hoje nós os reverenciamos como homens e mulheres de Deus, né? Muitos que passaram por aqui. Mas no seu tempo eles eram revolucionários. Eles estavam quebrando paradigmas. E qual é o paradigma que a gente está quebrando agora? Igreja de fundo preto? Amanhã a cor da moda vai ser azul, ou vermelho, ou verde, tanto faz. Porque isso é irrelevante. O que é de fato relevante é qual é a substância do evangelho que você carrega. Sabe, qual é a substância? É por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias agora. Malaquias no capítulo 4. E essa foi a palavra que Deus me deu enquanto eu tocava ali durante o louvor. Malaquias no capítulo 4, a palavra diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se foram cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moisés,
meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, o que protege essa terra de maldição é o quanto do seu coração se converte à geração dos nossos pais. Isso protege a sua terra de maldição. Mas também o quanto do coração dos vossos pais se convertem ao seu. Porque Deus, ele não tem monopólio com nada que não se conecta com a geração. Sabe? Deus, ele não tem compromisso com o que a gente carrega aqui, porque ele se desfez do compromisso com aquilo que ele carrega em outro local. Não. É o mesmo compromisso. E não se trata mais de você revolucionar, mas de você se submeter, obedecer e caminhar, sabe, por um caminho já pavimentado, já preparado. Nós somos muito mais efetivos, eficientes quando agimos assim. Quando respeitamos, sabe, aquilo que cada movimento entrega. Sabe um detalhe que me chama a atenção? O Evangelho de Jesus, ele perpassa por 4 evangelhos, certo? Você conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um desses evangelhos olham para a história de Jesus por um ângulo muito específico. Aquilo que de Jesus, sabe, eles conseguiram chamar mais atenção, aquilo que de Jesus chamou mais atenção deles, eles foram escrevendo. O Evangelho de Mateus foi escrito por um discípulo de Jesus que era cobrador de impostos. E esta é a razão de por que lá em Mateus, Levi, que era um cobrador de impostos, se registram as histórias que falam sobre dinheiro da Bíblia. Por exemplo, um homem que enterrou o talento. Por exemplo, quando eles perguntam, devemos dar tributo a César ou não? Sabe? Todas as parábolas, histórias de Jesus que falam sobre dinheiro, Mateus, opa, isso me interessa. Ele vai lá e registra. E às vezes essas histórias não estão nos outros evangelhos. Lucas, ele era médico. E talvez por ser médico, é lá no evangelho de Lucas que se registra a maior parte dos milagres de Jesus. Ele curando coxos, cegos, enfermos, leprosos. Porque esse aspecto chamava a atenção dele. Tinha a ver com aquilo que ele era. Sabe? Tem muito daquilo que nós podemos fazer quando nós olhamos para o Evangelho a partir da sua história, da sua vivência de vida. O que você é? Eu estou fazendo faculdade de administração. Então olhe para a Bíblia, como Jesus administrava pessoas, recursos e estruturas. Eu estou fazendo direito. Olha para a Bíblia e vê como Jesus lida com a justiça. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Eu estou fazendo engenharia. Comece a prestar atenção em como a história se constrói. Sabe, tipo, um homem edificou uma casa na areia, um homem edificou a casa na rocha. Sabe, comece a olhar para aquilo que você tem de melhor. E comece a capturar do Evangelho revelações, para que você possa representá-lo a partir daquilo que você é, na sua identidade pessoal. A gente falava um pouquinho antes aqui sobre a desglamorização de ministérios vocacionais. Nossa, como é legal ser pastor, ser ministro. Não, como é legal você ser uma pessoa honesta por onde você passa. Como é legal quando alguém te dá um troco errado na padaria e você vai lá e devolve. Por quê? Porque você é crente, porque você é cristão, porque os valores do Evangelho, sabe, modificam o seu comportamento por onde você passa, ao ponto de que as pessoas não precisam perguntar a sua religião para saber que você é cheio de Deus. Sabe? Se trata realmente de você trazer todos esses valores espirituais e transformá-lo em coisas naturais. Nós temos sede por algo sobrenatural e isso é tremendo. Mas sabe, o evangelho que o mundo assiste não é aquele que você manifesta aqui. Não no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã. O evangelho que o mundo assiste é esse. Sabe por quê? Porque você é a única imagem de Deus que o mundo tem. Sabe,
esse tipo de coisa deveria nos alimentar temor. Porque se nós somos a única imagem que o mundo tem de Deus, eu acho que ele não está enxergando Deus ainda por meio das nossas vidas. Porque senão, há muito eles teriam se transformado. Jesus mesmo falou: se no tempo de Sodoma e Gomorra houvessem sido pregados o mesmo evangelho que se pregou aqui, há muito eles teriam se convertido. Esta geração se ressuscitará com os ninivitas e eles o julgarão. Porque com a pregação de Jonas, eles se arrependeram, jejuaram e foram ao pó, e vocês não. Sabe, isso para um judeu escutar, de que Sodoma e Gomorra teria mais salvação do que eles, isso era intragável para os religiosos. Mas é exatamente disso que se trata viver Jesus. Sabe o que me chama a atenção nos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Marcos não foi discípulo de Jesus. Sabia disso? Marcos é de uma outra geração. Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Pedro era analfabeto. Então, o evangelho de Marcos, as cartas de 1ª e 2ª Pedro, na verdade, foram escritas por Marcos. Sabia disso? Marcos nunca viu Jesus na vida. Lucas também não é discípulo de Jesus. Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Muito tempo depois da ressurreição de Jesus. Ele se converte quando, pregando uma pregação cansativa, Eutico despenca lá de cima. Então Paulo vai lá para ressuscitar o garoto que acabou dormindo durante a palavra. Viu? Dormir durante a palavra é perigoso, não durma. E Paulo vai lá e ressuscita Eutico. E Lucas, médico, observando aquilo, um morto ressuscitando, ele falou: uau, não, peraí, eu vou ter que renunciar a tudo aquilo que eu aprendi para seguir esse cara, para seguir o que ele carrega. Que tipo de palavra poderosa é essa que tira da morte o seu poder? A Bíblia fala que a nossa geração perece porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. A geração passada foi uma geração muito marcada pelo poder das Escrituras, mas a nossa geração tem sido muito marcada pelo poder de Deus. E quando as Escrituras e o poder de Deus se juntam, cara, o que Deus pode fazer nesse lugar e nessa cidade é incrível. Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas não. Mas todos tiveram, sabe, um contato ali com o Espírito, sabe, da profecia. Todos eles tiveram contato, sabe, com esse legado que é transmitido. A geração que Jesus deixou formou uma geração. E é por isso que eu falei que bons pais se tornam bons pais quando geram bons pais. Porque, sabe, eles deixaram uma geração tão competente quanto eles foram. E é nesse sentido que Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que Ele, porque a revelação é progressiva. Então, na verdade, a lógica desse texto bíblico deveria fazer com que a última geração fosse a geração mais avivada de todas e não aquela que tem o seu amor esfriado. As nossas obras devem crescer, frutificar, sabe, plantar mesmo, lembranças, memórias. Mas elas não podem ser só memórias. Porque, sabe, às vezes a gente olha para a nossa vida, para o nosso evangelho, e pensa que, tipo assim, que há alguns momentos que você investe bastante na sua presença, na sua participação na igreja, sabe, naquilo tudo. E depois essa fase vai passando, você vai ficando adulto, você tem boletos para pagar, você tem que trabalhar, você tem uma outra coisa. Então você limita a sua vida a vir no domingo à noite, porque isso já te torna evangélico o suficiente para você. Mas não necessariamente para Deus. E é claro que nós temos essa demanda. Hoje, honestamente, eu não tenho mais idade, eu mais pique para ir para um acampamento de jovens. E não que eu não seja jovem, é que eu sou velho mesmo, eu estou cansado. Eu tenho 2 filhos e eu não durmo a noite toda, porque quando um pega no sono, o outro acorda. Sabe, alguém aqui vai viver isso, não é possível. O Juan está vivendo agora. Não pode.
Antes, eu fazia o seguinte, eu ia sexta-feira à noite fazer evangelismo, 8 horas da noite, terminava às 10. 10 eu emendava numa vigília e ficava até de madrugada, e de manhã tinha imersão bíblica de 9 a meio-dia. Eu fazia isso, eu sempre fiz isso. Hoje, dá 10 horas, eu estou caindo de sono. Porque a idade vai cobrando, sabe? A gente vai ficando cansado, velho. Mas a intensidade não diminui. Você amadurece. E a maturidade é exatamente isso. A maturidade é uma intensidade reformulada. E não apagada, sabe? Tem gente que pensa, não, eu amadureci. E já não adora a Deus como adorava no início da sua fé. E claro que você não vai se comportar como no início da sua fé. Isso não significa que o amor de Deus tem que se esfriar. Isso só significa que você tem que administrar no seu coração a sua intensidade de uma forma mais madura, mais inteligente, mais racional. E é por isso que eu falo que, sabe, eu acredito que o evangelho do futuro, ele será transformado, especialmente pela ação de homens e mulheres simples demais. Que na verdade carregam aquilo que vivem como valor em todos os lugares que vão. Não necessariamente baseado naquilo que eles entregam ministerialmente para a igreja ou para os irmãos, mas por aquilo que eles são mesmo. Hoje, eu realmente não acredito em avivamentos que se manifestam por circunstâncias temporárias. Então a gente vem e faz uma conferência, 3 dias, o primeiro dia é incrível, o segundo dia melhor ainda, nosso domingo é aquele fechamento, você sai daqui carregado, babando, sabe, cheio do poder de Deus. E passa um mês, só um mês, e você está precisando de outra conferência dessa, porque você já não se sente tão ligado a Deus. Cara, eu estou falando sobre você deixar queimar no seu coração algo permanente, algo sustentável. Você está me entendendo? Porque como é bom cultos incríveis como esse, como é bom manifestações incríveis como essa, mas na verdade, a prova daquilo que você vive em Deus se manifesta no quanto você deixa isso viver, sabe, aceso. A sua vida espiritual não pode mais ser uma montanha russa, onde tem horas que você está bem, tem horas que você está mal, e tem horas que você está bem, tem horas que você está mal. A Bíblia fala que você tem o dia mal, a Bíblia fala que há o dia mal, mas sabe, o caminhar com Jesus é conhecer e prosseguir em conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer, sabe? O nível de revelação que a gente carrega, o nível de revelação que chegou até nós, ele vai exigir de você um compromisso fiel com o processo e não com o evento. Os eventos, eles são legais, é bacana quando você vem na igreja e tem um culto maravilhoso, sabe, é bacana, só que eventos, eles são despertadores, eles simplesmente dão um choque de realidade na sua alma e mostram para você que você não está vivendo aquilo que deveria estar. Mas o despertador sozinho não é responsável por te tirar da cama, só para te tirar do sono, é diferente. O despertador, ele não te tira da cama, ele te tira do sono, mas é você que decide levantar e ir para o seu dia de trabalho e viver a sua vida naturalmente. E sabe, é quando o mundo assiste esse tipo de evangelho que ele é realmente transformado. A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma multidão de testemunhas que estão nos assistindo. Você é toda a Bíblia que o mundo consegue ler. É Moody que dizia bem assim, 100 pessoas, não, peraí, de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, e 99 lerão você, lerão a Bíblia que você se tornou a partir das suas leituras. Sabe por que eu estou falando disso? Porque eu creio mesmo nessa geração que absorve palavras e sobrevive a fases intensas de silêncio. Nós lemos aqui o que? Malaquias 4, certo? Depois desse capítulo, Deus não falou com a humanidade por 400 anos. Aquela página em branco que na sua Bíblia tem entre Malaquias e Mateus é um tempo que a gente chama de período intertestamentário. É o período onde se surgiram, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os essênios, que eram pessoas que tinham passado, mas não tinham presente com a voz de Deus. Então sabiam tudo do que Deus falou a Moisés, do que Deus falou a Davi, do que Deus falou a Samuel, do que Deus falou aos profetas, mas não sabiam nada daquilo que Deus falava a respeito deles mesmos, ou que falava para eles.
Era uma geração que carregava história sem carregar vida. Não é à toa que eles se desvirtuaram tanto. Como que alguém se desvirtua lendo tanto a palavra e se torna um fariseu a ponto de negar Jesus? É só você não ter vida com Deus e ter bagagem. Porque qualquer pregador que decore 10, 15 versículos bíblicos consegue fazer agenda no Brasil inteiro. Só precisa decorar. Agora quero saber se aquilo realmente queima no seu coração, se aquilo vive. Porque sabe, quando você vive evangelho, fruto é consequência natural. Sabe, é natural. Você frutifica por onde você passa naturalmente quando você é cheio de Deus. A coisa transborda de você. E vai alcançando novas gerações e novas gerações. Sabe, o seu cristianismo precisa influenciar pessoas. Precisa. Sabe, aquela música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não, chora sim, é doido. O mundo tem que notar você. E você não é lá essa cocada preta toda não. Você não é a imagem do Senhor a ponto de Deus se sentir sortudo por ter você como filho. Se você não se levanta, Ele vai levantar outro. E vai fazer outra coisa. Porque a obra não para naquilo que você está imaturo. A obra não para porque você se recusa a crescer. Porque você gosta de namorar esses anestésicos. Sabe, esses cultos tão bons para a alma, tão bons para o espírito. Oh, como eu saí bem. Cara, a questão não é o quanto você saiu bem. É o quanto você saiu mal. É o quanto você saiu confrontado, triste, em crise, sabe? É quando você começa a remoer, sabe, essa responsabilidade. A sua ansiedade espiritual vai aumentando. Fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha fé. Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu evangelho. Por quê? Porque algo está sendo plantado. E os semeadores que Deus escolheu para esse tempo é você. Eu queria que você ficasse de pé. Essa é minha. Se não era, agora é. Quem está com PDF aí, levanta a mão. Poucas pessoas. Ninguém está com e-book aberto no celular? Eu vou ler uma história para vocês que me chamou muito e me marcou profundamente. Eu deixei escrito aqui porque eu gostaria de explicar um pouco para vocês do que se trata. No ano 125 depois de Cristo, o cristianismo, ele não era uma novidade assim como hoje. Ele não era uma coisa conhecida, ele não era popular como hoje. O cristianismo, ele era um boato sobre um palestino que ressuscitou e não tinha posses, não deixou filhos. E não era uma história tão interessante para os critérios daquele tempo. Mas isso estava arrastando multidões. E pessoas estavam morrendo em nome desse cara que ressuscitou. E o imperador Adriano, ele pediu para que um filósofo ateniense fosse avaliar o que é o cristianismo. Até então rolavam muitos boatos do que viria a ser o cristianismo. Existia o boato de que os cristãos, eles eram canibais. Porque alguém em algum lugar ouviu que eles comem da carne e do sangue do seu Senhor. É verdade isso. Em algum momento da história, as pessoas achavam que os cristãos, eles eram incestuosos, porque eles tinham um relacionamento entre si e se chamavam de irmãos. Você sabia disso? E esses boatos fez com que o cristianismo fosse muito perseguido. Então, foi a primeira vez que alguém levantou um estudioso, um historiador, para ir lá e conviver com os cristãos e fazer um relatório do que de fato eles são. Então, Aristides, o ateniense, no ano 125 depois de Cristo, ele se infiltra no meio dos cristãos. Sabe, no ano 125, o livro de Apocalipse só fazia 25 anos que tinha sido escrito. Era muito recente. E quando passa-se o tempo e ele cobre esse relatório, ele deixa esse texto aqui, ó. Eles estão sempre dispostos a denunciar o pecado. E eles não reagem quando são atacados. Eles nem se defendem. Os cristãos são pessoas morais e retas. No meio deles, a mulher devassa torna-se casta. E veja,
Eles registram entre os seus a história de um escravo que antes era inútil, que torna-se um escravo fiel. E aqui ele está falando da história que está lá no livro de Filemão. Aparentemente, eles, quando se tornam cristãos, abandonam completamente os crimes que praticavam antes. Os cristãos andam com uma impressionante humildade e bondade. A falsidade não é encontrada neles, e eles verdadeiramente se amam. Eles não desprezam a viúva, não entristecem o órfão. Aqueles que têm, distribuem generosamente para aqueles que não têm. Se eles veem um estranho, eles o trazem para debaixo do seu teto, e se alegram com ele como se fossem irmãos. Eles se chamam irmãos, e se chamam cristãos não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Mas quando um de seus pobres passa deste mundo, então eles fornecem tudo para o seu enterro, segundo as suas capacidades. Se eles ouvirem que qualquer um do seu grupo é preso ou oprimido em nome do seu Messias, todos se fornecem de tudo para as suas necessidades, e se possível, assim que ele passa a ser liberto, eles pagam a fiança por ele. E se não houver entre eles um homem que é pobre ou necessitado, e eles têm em abundância, então eles jejuam 2 ou 3 dias depois, e se organizam para que possam atender os menos favorecidos, com mais comida e mais qualidade. O número de cristãos cresce, regado pelo testemunho que lhes outorga crédito. Cara, que relatório incrível. Isso aqui não foi feito de um cristão falando sobre a vida de outro cristão. Isso é de um cara que ele é secular, um pagão. Ele convive por um tempo com um cristão e ele extrai esse relatório. E a pergunta que eu faço é: se algum desses caras fosse conviver com você, ele puxaria coisas semelhantes a respeito da sua vida? Alguém poderia escrever coisas parecidas a isso da sua vida? Porque sabe, hoje eu não vejo o mundo relatando sobre nós da mesma forma. Eu não vejo, não. As pessoas falam que nós somos caloteiros, que nós somos maus, que nós somos invejosos. Sabe quantas pessoas saem feridas da igreja porque vêm na expectativa de encontrar algo bom, e encontra alguns defeitos e vai se machucando no meio do caminho. Nós temos que ser uma casa de socorro para as pessoas, e não uma fábrica de feridas. Sabe, sobre as nossas ações nós devemos escorrer amor, justiça, paz, longanimidade, bondade, frutos. E é isso que eu queria ver mesmo, sabe, de Deus. E eu vou te falar, se isso ainda não pode ser abstraído ao nosso respeito, a gente precisa construir isso a partir de agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você orasse, sabe, para que Deus fizesse uma revisão no seu ser, uma revisão na sua fé. Se trata de você aceitar Jesus de verdade mesmo. Se trata de você não cair nos mesmos lugares sempre que você sai daqui. Se trata, sabe, de você resistir em santidade por pelo menos mais de uma semana. Se trata, sabe, de você corrigir a sua língua para que ela caia em cãibra na hora que você for mentir, na hora que você for maldizer, caluniar, falar mal, sabe? Não. Da nossa boca precisa fluir louvor a Deus, louvor a Deus. E das nossas mãos, obras, sabe, que glorifiquem o seu nome. E então, a nossa geração vai recuperar o crédito que muitos maus retiraram desse lugar. Nós temos que recuperar o crédito. E eu vou te falar, essa pregação é para você mesmo. Eu não sei que idade você tem. Alguns devem ter 30, outros 20, outros 10. Não importa. Agora você precisa mentalizar que existe um compromisso no futuro. E Deus vai querer muito mais do que você, uma apresentação artística. Deus vai querer muito mais do seu coração, sabe, do que simplesmente cantar as canções legais. Mas de ser uma brasa viva ao mundo, sabe, de ser uma vela no meio das trevas,
Porque quem pode esconder uma vela debaixo da cama? Não. Antes se coloca no velador para iluminar toda a casa. Se o nosso mundo hoje está padecendo em trevas, é por falta de gente que se posicione como luz lá nos lugares altos. Sabe, nós temos que buscar esse evangelho. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo ele fala assim: aquilo que de mim ouviste e aquilo que recebeste. Duas coisas. Existe algo que você ouve, existe algo que você é ensinado a fazer, mas existe algo que você carrega. Existe algo que você carrega. E sabe, é dessa parte que eu estou falando. Comece a orar, os meninos se puderem. Senhor Jesus, vem Deus, vem, faz essa revisão, Senhor, no nosso interior, no nosso coração, Deus. Eu não quero, Senhor, que o meu evangelho seja simplesmente uma fase legal, uma memória. Nossa, como era bom evangelizar, nossa, como era bom ir no monte, nossa, como era bom aqueles cultos. E hoje, por que você não faz isso? Ah, passou. Ah, não, já foi legal naquele tempo, foi legal na outra igreja, foi legal. Não, cara. Deus está querendo agora, um compromisso de você agora. Ele está te dando essa chance, Ele permitiu que você vivesse até o dia de hoje, para que você olhasse para o futuro e tivesse responsabilidade por Ele. Existe um legado que precisa ser transferido. Vem Jesus e alimenta no nosso coração esse sentimento, Deus. Alimenta, Senhor, no nosso coração esse sentimento, Deus. Vem, Senhor Jesus. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva. Oh, Jesus, nós te amamos, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Pai, que no nosso coração isso queime, Deus. Pai, que nós chegamos em casa essa noite, Deus, com uma crise, Senhor. Oh, Deus, começa a liberar hoje um senso de propósito, um senso de chamado. Essa noite o Espírito Santo vai tocar o seu coração e vai aquecer no seu coração para aquilo que você está sendo chamado. Eu vejo Deus liberando destinos essa noite. Eu vejo muitos destinos que estão travados, esperando a condição ideal para fazer. Você não pode mais esperar a condição ideal para fazer, porque não se trata da sua capacidade, se trata do quão você carrega, sabe, do quanto dele você carrega. A Bíblia diz: não vos inquieteis quando forem levados aos tribunais, porque eu, o Espírito, colocarei na sua boca cada uma das minhas palavras. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos envolve. E muito daquilo que você vai fazer não necessariamente se manifestará por uma vocação do altar.